Que bom poder estar na casa de Deus, nesta data festiva da qual lembramos no dia de amanhã, podendo lembrar desse grande projeto da qual Deus criou no mundo, a família. E por isso quero começar minha mensagem exatamente lembrando o grande ofício da qual Deus deu às mães. Ser mãe não é fácil. Quem é mãe eu sabe muito bem. Quantas horas sem dormir, quantas horas preocupado com seu filho, com sua filha, quantas noites sem dormir quando já grandes saem para passear e não retornam. Normalmente a mãe é aquela que não dorme enquanto seu filho não retorna. É ou não é, queridas mães? Esta é a realidade de um coração de uma mãe dedicada, consagrada e fiel ao Senhor Deus. Dizem estudiosos que quando um filho ou uma filha chega aos 18 anos, a mãe dedicou 18.000 horas em favor de seu filho. 18.000 horas em favor de seu filho aos 18 anos. Na Bíblia nós encontramos diversos modelos de mãe. E alguns modelos muito conhecidos, mas nunca é demais nós relembrarmos. Quando falamos de mãe, lembramos a mãe de Moisés, Joquebede, que arriscou a própria vida e desobedeceu ao mandamento de Faraó para criar seu filho e educar seu filho na fé no Senhor Deus Todo-Poderoso. A mãe de Samuel, Ana muito desejava ter um filho, mas infelizmente era estéril e não podia ter filho, e naquela época uma mulher que não podia ter filho era desprezada pela sociedade e muitas vezes era desprezado pelo seu próprio esposo. E esta mãe dedicada, ela faz um voto solene ao Senhor lá em 1 Samuel 1:11. Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim, não esqueça a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que eu dedicarei a ti por toda a minha vida. Que belo voto desta serva de Deus. E Deus ouve a oração, especialmente de uma mãe dedicada, consagrada, fiel, que de joelhos se coloca e pede a bênção do Senhor sobre sua família, especialmente aqui, para que ela pudesse ter a bênção de ser mãe. E além de Deus ouvir, lá nos diz em Samuel 2:21, e o Senhor abençoou Ana, e ela teve 3 filhos e 2 filhas. Que bênção! E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Que bênção para esta mãe que não podia ter filho, daqui a pouco Deus lhe abençoa com 5 filhos. O texto da epístola de hoje nos fala de uma mãe, de uma avó e de um garoto. Eu quero aqui apresentar a vocês a história de Eunice. Ela cresceu em um lar de judeus, onde aprendeu a fé através de sua mãe Lloyd. Lá nos diz o texto que o marido dela era grego, portanto não era cristão, e ela e a sua mãe se dedicaram para criar Timóteo no caminho do Senhor. E mais tarde, quando Timóteo já era jovem, tornou-se companheiro de viagem de Silas e do apóstolo Paulo, conforme diz lá em Atos dos Apóstolos. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Já perto do fim da vida, Paulo estava na prisão e de lá ele escreve 2 cartas endereçadas a esse jovem pastor Timóteo, carta de 1 e 2 Timóteo,
que agora já era adulto e já era pastor na cidade de Éfeso. E Paulo lembra deste jovem pastor que estava iniciando o seu ministério com fidelidade, e por isso ele escreve essas duas cartas, aconselhando esse jovem pastor e aconselhando a todos os pastores em nossos dias. E lá na segunda carta a Timóteo, Paulo faz questão de abrir seu coração e falar do amor por Timóteo e da admiração que tinha pela sua mãe e pela sua avó. Pois diz lá em 2 Timóteo 1, 4 e 5: lembrando das minhas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Que beleza para uma avó, para uma mãe, ouvir de um apóstolo de Deus, deste servo de Deus: vocês tinham uma fé que demonstravam na sua vida, uma fé sem fingimento, e por isso vocês instruíram este filho e dedicaram este filho ao Senhor para ser apóstolo do Senhor Jesus. Como Eunice e Loide influenciaram na vida de Timóteo, como uma mãe e uma avó pode influenciar, mesmo não tendo aqui diretamente a influência do pai, porque a Bíblia não fala, mas fala desta avó dedicada, consagrada, e fala desta mãe. E por isso, em primeiro lugar, elas ensinaram a Timóteo a respeito das Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas. E Paulo lembra a Timóteo que todos os que querem viver verdadeiramente para Deus serão perseguidos, pois diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É palavra de nosso Deus. Sim, é palavra de Deus. Quem quer viver a sua fé vai viver contramão, vai estar contra as coisas do mundo e muitas vezes vai ser deixado de lado e, como diz o texto, vai ser perseguido. Mas Paulo lembra Timóteo a permanecer firme nas coisas que havia aprendido. Porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E no versículo seguinte, Paulo diz que Timóteo sabe estas coisas desde criança. Querida mãe, querido pai, querida avó, querida madrinha, querido padrinho, aquilo que ensinamos de criança está gravado no coração dos filhos, dos netos e dos afilhados. Vejam o que diz: e desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, desde criança. Não é no período confirmatório, manda lá para a igreja para o pastor dar um jeito de ensinar. O ensino começa lá em casa, lá com as primeiras palavras. Estudiosos da área da educação dizem que até ao 4º ano da vida da criança ali se cria exatamente como essa criança será no futuro. Ali exatamente é o momento de criar o caráter, de ensinar nossos filhos a servirem ao Senhor Deus. Sim, quão importante é. Aqui Paulo está se referindo quando Timóteo ainda era criança, dos cuidados que ele teve de sua mãe e de sua querida avó. Elas se empenharam de todas as formas para ajudar a esse menino a conhecer as Sagradas Escrituras. Este livro maravilhoso, este livro que abre portas para a nossa vida aqui e abre portas para a eternidade. Em segundo lugar, elas ensinaram a Timóteo acerca da fé em Jesus. E Paulo reconhecia que Eunice e Lode tinham uma fé sincera, viviam a sua fé, era um exemplo, sem falsidade, sem pretensão e sem fingimento. Aquilo que elas viviam lá em seu lar, aquilo estava presente
em seu coração. Mas a fé de outros não vale para nós. Timóteo precisava exercitar a sua fé pessoal nas verdades bíblicas. Muito bom olhar para a fé da mãe, a fé da avó, a fé do pai, mas é preciso que cada um exerça a sua fé. E ter um bom modelo, uma boa mãe, uma boa avó, um bom pai é algo maravilhoso. Que bom quando os filhos olham para o pai e para a mãe e dizem: quando eu crescer eu quero ser igual ao pai e à mãe. Exemplo de vida cristã, dedicado, consagrado e fiel. Que bênção! Um pai, uma mãe, uma avó ouvir isso de seus filhos. Vamos apenas recordar a sequência de pessoas aqui na história: Lloyd, Eunice, Timóteo. Isso serve para mostrar a importância de vocês, mães, ensinar seus filhos com ou sem a ajuda do pai. Aqui não nos fala da presença do pai, sabemos que tinha um pai, mas não nos fala da educação cristã, mas fala da avó e fala da mãe. Por isso, mães que amam seus filhos de verdade, estão mais preocupados com a alma de seus filhos do que com o físico, do que com as coisas materiais. Estão mais preocupadas com a vida eterna de seus filhos do que com o sucesso aqui neste mundo. Estão mais interessadas no relacionamento de seus filhos com Jesus do que com eles serem populares aqui no mundo. Estão mais interessados em como seus filhos estão diante de Deus do que com o status social aqui neste mundo. Em terceiro lugar, elas ensinaram Timóteo a servir ao próximo. Amor para com Deus e amor para com o próximo, para com o semelhante. Certamente foi esta qualidade que mais chamou a atenção de Paulo quando ele conheceu a este jovem Timóteo. Ele era um jovem que queria servir a Deus e servia com alegria. Certamente, as três maiores qualidades que Eunice e Lloyd transmitiram a Timóteo foram: primeiro, ele foi ensinado a ser um cristão convicto. Ele vivia a sua fé. Ele era, nas palavras de Lucas, um verdadeiro discípulo. E discípulo é aquele que dia a dia nega-se a si mesmo, toma a sua cruz para seguir ao Senhor Deus. Em segundo lugar, ele tinha a boa reputação das pessoas que o conheciam. Ele era um homem de palavra, um homem firme. Isso ele tinha aprendido de sua mãe e de sua avó como herança. Em terceiro lugar, ele estava disponível para ajudar. Quando Paulo quis levá-lo para a sua viagem missionária, mesmo ainda sendo muito jovem, diríamos assim no seminário, um fux, alguém que estava querendo já ser pastor, e ele recebe o convite: vamos lá, vamos partir para uma viagem missionária, e com alegria, com entusiasmo, ele vai acompanhar Silas e Paulo nesta viagem missionária. Somente alguém que sabe que é amado em casa se dispõe a correr risco de vida para servir ao Senhor Deus. Por quê? Porque aprendeu junto à sua família, junto à sua igreja, junto ao seu pastor, que também o cristão passa por dificuldades, como diz a epístola de hoje, por perseguição. Por isso, queridos pais, mas de uma maneira muito especial, quando amanhã lembramos as mães. Mães, nunca é cedo demais para começar a ensinar as verdades bíblicas a seus filhos e filhas, a demonstrar na prática como devemos fazer para viver e colocar em prática os mandamentos de Deus, a demonstrar amor e temor pela palavra de Deus. Quando seus filhos olham para você, qual a imagem que eles têm de Deus e da Escritura Sagrada? Qual é a imagem que seus filhos, seja a idade que for, qual é a imagem que eles têm de você, querida mãe,
de Deus e da Bíblia. Mas vocês não estão sozinhos nesta missão. A igreja está aí exatamente para ajudar, para instruir, para apoiar, para ser um instrumento de Deus nesta grande missão da qual Deus deu à igreja, instruir crianças, jovens, pais, mães, vovôs e vovós para, lá no final de sua vida, ganharem o grande prêmio. Mãe, se você quer fortalecer a fé de seus filhos, cuide primeiro de sua própria fé. Cuide de sua fé, para que você possa ser exemplo para seus filhos. Leia a Bíblia, ore, se necessário de joelhos, pedindo a bênção e a proteção de Deus. Muitos pais e muitas mães não têm feito isso e têm perdido seus filhos para o mundo. E depois vem o desespero, o que eu deixei de fazer e o que eu não fiz. Leia a Bíblia, ore, convide seu filho e sua filha para ter junto com você, com seu esposo, o seu momento de oração, o seu momento de devoção. Mães, seus filhos estão sendo treinados para serem discípulos de Jesus, para negar a si mesmo, para tomar a sua cruz e seguir ao pastor Jesus. Por isso, mães, ensinam seus filhos a orar, assim que aprendem as primeiras palavras quando começam a falar. Que bonito quando a gente vê crianças aprendendo a falar, dizendo pequenas orações, 2, 3, 4 palavras. Que alegria para o coração de uma mãe, de um pai ouvir seu filho pequeno orando. Ensine seus filhos a lerem a Sagrada Escritura assim que começam a aprender a ler, para que peguem um gosto por esse livro maravilhoso da qual Deus deixou a nós e a sua igreja. Por isso, queridas mães, sejam corajosas, como foi Joquebede, que salvou a vida de seu filho sabendo que estava correndo um risco de vida. Assim como foi Eunice, que ensinou seu filho Timóteo a ser um filho temente, consagrado e fiel, e depois tornou-se pastor do rebanho do Senhor Jesus. Que maravilhoso ter uma mãe como Ana, que orou, e provavelmente foi muito tempo de oração. Foram muitas orações para que Deus ouvisse a sua oração, e ela tem a bênção de ter 5 filhos. Pediu 1, Deus deu 5. Essa é a bênção quando a gente ora com fé, com convicção, na certeza de que Deus atende às nossas orações. Lembre-se sempre, querida mãe, ensina a criança no caminho que deve andar, depois de velho, não se desviará dele. Em determinado momento da vida, na adolescência, muitas vezes os filhos parece que abandonam a fé, mas com o passar do tempo, com o amadurecimento, eles voltam, porque eles conhecem o caminho e sabem da bênção de ser filho e filha de Deus. O ensino da palavra de Deus é decisivo para a nossa vida aqui, já neste mundo, e é decisivo para ganharmos a vida eterna. Por isso vocês, mães, são indispensáveis na construção de uma família abençoada. Criar filhos na fé, tementes, consagrados e fiéis é a maior bênção e a maior herança que vocês podem deixar aos vossos filhos. Muitas mães e muitos pais se preocupam com coisas materiais. Coisas materiais ficam. Ninguém leva junto ao seu túmulo. Agora, a fé em Jesus nos dá a certeza da vida eterna e abre as portas da eternidade. Mas é preciso também, nesse momento, lembrar aos filhos. Queridos filhos, amem, respeitem e valorizem a vossa mãe. Promovam sempre o bem-estar delas em tudo para que elas possam ser felizes. Criem ambientes de aconchego e de convívio amoroso dentro da família. Crie um lar, um doce lar, com a graça e a presença deste Deus Pai, Filho e Espírito Santo, este Deus Todo-Poderoso.
Deus assim abençoará as famílias que vivem sob a orientação do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que bom poder estar na casa de Deus, com a sua família, servindo ao Senhor, crescendo na fé, sendo alimentado com a palavra e daqui a pouco com a ceia do Senhor. Por isso, queridos pais, queridas mães, queridos filhos, não esqueçam, família é projeto de Deus. Foi Deus que criou Adão e Eva. E Adão e Eva tiveram filhos e muitos filhos, e graças a Deus chegou até nós. Não vamos jamais esquecer deste grande projeto da qual Deus criou. Adão e Eva, sejam felizes, procriam, tenham filhos e sejam uma bênção ali onde Deus os colocou. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Palavras belas de um servo de Deus, Josué, que precisava tomar uma decisão na sua família e junto ao povo de Deus. E ele decidiu: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você, querido pai, querida mãe, querido filho, possa sair desta casa nesta certeza: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Assim teremos um Dia das Mães feliz e abençoado. E assim teremos todos os dias de nossa vida, na nossa família, abençoada pelo Senhor. Que a paz, a presença, a sabedoria do Senhor Deus esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Queremos entoar